Olá pessoal, eu sou o professor Rafael, professor de História e Geografia. E hoje estamos aqui para lecionar mais uma aula de História. Vem com a gente e seja muito bem-vindo a mais uma aula de História aqui com o seu professor Rafa. Vamos lá? E habilidades de hoje, preste atenção aí. A habilidade está em discutir um conceito da escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. E o nosso objetivo de aula, presta atenção, está em analisar as semelhanças entre a escravidão moderna e da antiguidade, compreender as características das práticas escravagistas entre os povos da antiguidade e explicar os processos de escravidão entre os reinos africanos na pré-colonização portuguesa. Escravidão. Quando pensamos em escravidão, conseguimos analisar, imaginar, né, uma pessoa lá em seu país, em sua terra natal, tranquila lá, vivendo naturalmente, e vir um monte de pessoas e sequestrar, roubar, levar essas pessoas sem o seu consentimento, sem sua vontade, arrastar essas pessoas para um outro país e colocar a trabalho braçal, trabalho forçado, contra sua vontade, onde essa mesma pessoa se tornará propriedade de um outro. Então ela vai ter o seu senhor e ela se torna propriedade. Isso é a escravidão. E em relação a servidão, muitas pessoas esquecem, né, o sentido, ela acaba conciliando a escravidão com a servidão. Não, a servidão ela vem de muito mais antigo ainda, é uma escravidão antiga, onde podemos ver essa escravidão que eu acabei de falar agora como uma escravidão moderna. Mas tínhamos também a escravidão antiga, que é a escravidão de servidão, onde a pessoa perdia uma guerra, né? Os derrotados de uma guerra se tornavam escravos. Também tinha por troca de favor, por troca de alimentação, mas era diferente, porque essa servidão, ele não era propriedade, ele era um homem livre que estava ali cumprindo uma troca de serviço, uma permuta, né, de troca de serviço, a troca de alimentação, de moradia, né? Então seria uma servidão. Para você ter uma ideia de quanto é antigo isso, a palavra escravo vem de eslavos. Os eslavos vêm da antiga Europa. É muito importante compreender como que acontecia, como que se passava a escravidão naquela época. As pessoas não tinham direito de reclamar, não tinham direito de se manifestar contra a escravidão. Elas não tinham direito de nada, simplesmente eram escravas. As pessoas eram escravas e o proprietário, quem era responsável por eles, era o seu senhor. Então, a escravidão acontecia dessa forma. Eles eram trazidos, né, de seus países em navios negreiros, das pior tipo de viagem, do pior tipo de qualidade possível. Eles colocavam até telas, redes ao redor dos navios para evitar que aquelas pessoas se matassem, porque muitos preferiam morrer ao ficar dentro daquele navio, porque eles não conheciam a língua um dos outros. Os próprios escravos que estavam lá dentro não falavam a mesma língua, então eles não tinham como se comunicar, perguntar, entender o que estava acontecendo. Muitos até achavam que eles iam ser devorados pelos homens brancos, que eles não iam lá a trabalho, mas sim para alimentar, para ser devorados. Então o desespero era muito grande. E depois da abolição de 1800, no dia 13 de maio de 1888, quando foi libertados, mesmo assim o Estado, ele libertou, mas não deu suporte. As crianças não podiam estudar porque elas não tinham documentos, elas não podiam ser inseridas no contexto. Então, os negros eles ficavam tentando sobreviver porque não tinham condições de trabalhar, não tinham dinheiro para pagar aluguel porque eles não tinham casas, eles não tinham condições. Então, eles começaram a criar barracos, né? E muitas das vezes os cortiços, barracos foram destruídos
totalmente pelo Estado e de uma forma que não ficasse vestígio nenhum. Por exemplo, o bairro da Liberdade, que é um bairro que foi colocado o nome de Liberdade para comemorar, lembrar da liberdade dos negros, o fim da escravidão. E aí o Estado retirou todos eles, foi demolido totalmente e construído uma nova cidade para que não deixasse nenhum tipo de vestígio da escravidão. Entregue totalmente aos orientais, que vocês podem ir até hoje em São Paulo e conferir o bairro da Liberdade. Isso aconteceu em muitos outros bairros, em muitas outras cidades. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o bairro do Cabeça de Porco, também que foi totalmente destruído e eles tiveram que, mais uma vez, migrar para os morros e onde acontecia mais uma favela, conhecidíssimas aí, são várias favelas no Rio de Janeiro e São Paulo, que... Tudo se originou devido a esse problema do Estado querer tirar, inovar, branquear, imitar a Europa, né? Trazer aquele clima, uma cidade inovadora, bonita, imitando a Europa aqui no Brasil, excluindo totalmente os negros dessa situação. Tenho certeza que você não achava que esse assunto sobre escravidão era tão complexo, tão cheio de detalhes. Mas estamos encerrando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Participe conosco nas próximas aulas e até a próxima!